Descubra o milagre divino que transforma sua mente, a sagrada aliança para o avanço espiritual. No terceiro ano de Jeoaquim, quando a terra de Israel estava sob o peso da opressão e da desobediência, a voz do Senhor ressoou novamente. Entre as colinas verdes de Belém, um jovem pastor chamado Davi se preparava de maneiras que ainda não podia compreender. Ele era o filho mais novo de Jessé, um humilde cuidador de ovelhas que passava suas horas tocando sua harpa e meditando nas promessas de Yahweh, o Deus de seus pais. Seu coração, embora ainda jovem, estava repleto de confiança na providência divina, ainda que o destino da nação estivesse em queda. O Senhor, observando seu fiel pastor do alto, decidiu que era hora de mudar a trajetória de Israel. Ele enviou o profeta Samuel a Belém, instruindo-o a ungir um novo rei. Ao chegar à casa de Jessé, Samuel observou os irmãos robustos de Davi, aqueles que, à primeira vista, pareciam ser os escolhidos por sua aparência imponente. Mas Deus disse a Samuel: "Não atentes para a aparência, nem para a altura, porque eu o rejeitei. O Senhor vê o coração." Quando finalmente Davi foi chamado, o céu parecia se abrir para revelações. Samuel ungiu Davi, e a unção era um sinal de que um propósito grandioso começava a se desdobrar. À medida que os anseios de Israel cresciam, o gigante Golias surgia como uma sombra aterrorizante, desafiando o exército de Saul. Davi, ainda com a simplicidade de um pastor, ouviu as blasfêmias do filisteu e a indignação cresceu dentro dele. Corajoso na fé, ele se apresentou ao rei, oferecendo-se para lutar. Com apenas uma funda e 5 pedras lisas, Davi fez um sublime apelo a Deus em meio à provação. "Você vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos." O confronto não era mera batalha, mas um ato de fé que desafiava a percepção de força e liderança do povo. Davi triunfou sobre o gigante e logo se tornou um herói em Israel. Porém, a glória trazia a sombra da perseguição. Saul contemplava Davi como uma ameaça, e a ironia da amizade transformava-se em intrigante rivalidade. Em meio a essa turbulência, Davi clamava a Deus em busca de compreensão, escrevendo salmos que ecoariam pelas gerações. "Cria em mim, ó Deus, um coração puro." Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A jornada de Davi estava longe de terminar. Os dilemas que ele enfrentou o moldariam não apenas como um homem, mas como um reflexo das promessas de Deus. Como Davi lidará com as provocações, traições e os desafios à sua fé? O que mais o Senhor está preparando para aquele que teve coragem de confiar nele? O impacto de sua vida ainda se espalharia, preparando o caminho para um legado que culminaria na vinda do Messias. O desdobramento divino estava apenas começando, e o futuro de Israel dependia da fé inabalável de um simples pastor. A notícia da vitória de Davi sobre Golias atravessou a terra de Israel como um exército em marcha, trazendo esperança aos corações aflitos do povo. Os israelitas, que antes viviam em medo, agora viam Davi como seu campeão. No entanto, a ascensão do jovem pastor começou a acender ainda mais a ira do rei Saul. As multidões cantavam: "Saul feriu a 1000, mas Davi a 10.000." 1 Samuel 18:7.
Essas palavras, apesar de elogiosas, cortavam o coração do rei e plantavam sementes de ciúme e paranoia em sua mente. Enquanto isso, Davi, ungido pelo Senhor, permanecia humilde, consciente de sua dependência do Altíssimo. Ele não buscava a fama ou o reconhecimento, ao contrário, implorava por discernimento e direção. Em seus momentos de solidão nas colinas, suas mãos tocavam as cordas de sua harpa e ele cantava para o Senhor. Com versos sacros clamava: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." O jovem já sentia a pesada responsabilidade que envolvia servir a Deus e ao povo de Israel. Saul, consumido pelo ressentimento, viu Davi não apenas como um rival, mas como uma ameaça à sua própria vida. O rei buscava a qualquer custo manter seu trono e logo começou a tramá-las em secreto a fim de eliminar Davi. Em várias ocasiões, as lanças foram lançadas contra ele, mas Davi, com rapidez divina, escapava do ataque, como uma sombra que esvai do toque da luz. Diante dos perigos, Davi buscava abrigo em lugares secretos e em cada canto da terra estava consciente da presença do Senhor. Em seus momentos mais sombrios, ele se lembrava do dia em que foi ungido e isso lhe conferia força. A decisão de Davi de não se vingar, mesmo quando poderia, ecoava o profundo ensinamento de que a luta não era contra a carne ou sangue, mas contra as autoridades e potestades espirituais. Efésios 6:12. Enquanto a tensão crescia entre o rei e o ungido, Jonatas, o filho de Saul, se tornou o confidente e amigo mais leal de Davi. Servindo como um elo de esperança, Jonatas reconheceu que Davi era o verdadeiro escolhido de Deus e fez um pacto de amizade com ele, prometendo protegê-lo. 1 Samuel 18:3. O amor que compartilhavam era um reflexo da aliança divina, e essa ligação se tornava como um bálsamo para as feridas da perseguição. Mas o plano de Deus estava se desdobrando em camadas mais profundas. Em um momento de direção do céu, Davi foi chamado para se refugiar em Nobe, onde o sacerdote Aimeleque o atendeu. Sobrecarregado pela ansiedade, Davi pediu pão sagrado, e em resposta, Aimeleque entregou-lhe o pão da proposição. O ato de alimentar Davi foi uma manifestação do cuidado de Deus em meio à adversidade, mas também o prenunciava um golpe traiçoeiro. A presença de Davi em Nobe chamou a atenção de Doeg, o edomita, que, em sua ambição, estava de olho nas sombras. Quando Davi percebeu que estava sendo perseguido, sua alma clamou ao Senhor mais uma vez. Ele compôs palavras que ressoavam de uma confiança inabalável. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança, não temerei. Salmos 56:4. As provações estavam apenas começando, e as estratégias do inimigo ameaçavam esmagar a fé da nação. No entanto, a mão de Deus estava firme, preparando Davi não apenas para suportar a dor, mas para se tornar o líder que Israel precisava. Enquanto isso, uma sombra se aproximava da mesa real. A arqueira das hostes celestiais observava tudo com atenção. O coração de Saul palpitava com pensamentos traiçoeiros, sem saber que seus dias de reinado estavam contados. O que aconteceria em Nobe, e como isso mudaria os destinos de Davi e Saul? O desdobramento do plano soberano de Deus se aproximava, e a luz da revelação começava a emergir entre as trevas da ambição humana. O futuro da nação estava nas mãos do Senhor. A próxima fase estava prestes a se revelar. No silêncio que sucedeu à turbulência em Nobe, uma servidão invisível começou a agitar nas colinas e vales de Israel. Davi, afastando-se do sagrado abrigo do sacerdote Aimeleque, sentia o peso do que estava por vir. As sombras que o perseguiam pareciam se acumular a cada passo. E, profundamente afligido, buscou ao Senhor, desejando tão somente a sua presença. Estando eu em dificuldades, clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Recordava-se da promessa, Salmos 34:6.
Enquanto isso, Doeg, o edomita, carregando o fardo do ressentimento e da ambição, observava a cena. Depois de ouvir a conversa entre Davi e Aimeleque, seus olhos brilharam com a oportunidade. Ele sabia que essa informação poderia ser a chave para o coração descontrolado de Saul. Se eu servir a pretendentes ao trono, poderei influenciar o rei, pensou, seu coração palpitando por ouro mundano e poder. Davi, enquanto se afastava e retornava ao deserto de Zife, sentia a escuridão se aproximar. Ele sabia que cada passo o afastava de um lugar de segurança, mas sentia também que a mão de Deus estava com ele. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Salmos 34:17. Ali, em meio ao desespero, ele decidiu buscar os amigos de Deus. E assim se estabeleceu a figura de seu leal amigo Jonatas, que, sobre a luz crescente da confiança, prometeu um encontro no campo. Em um lugar secreto, longe dos olhos de Saul, os dois amigos se encontraram. Jonatas, com as marcas da preocupação em seu rosto, disse a Davi: "Não temas. Na verdade, meu pai não fará coisa alguma sem lhe contar. Ele está cônscio do que você representa para Israel, e isso o atormenta." Jonatas fez um pacto de amizade, um novo, assegurando que protegê-lo ia a qualquer custo. 1 Samuel 20:17. Entretanto, como um predador à espreita, Saul enviou homens para encontrá-lo. Enquanto os servos do rei perambulavam pelas montanhas, os sussurros do desespero ecoavam nas encostas, formando um intrincado plano maligno, como se as forças das trevas conspirassem para exterminar aquele que havia sido ungido. Na noite anterior ao cerco, Davi se retirou a um canto quieto das cavernas de Adulão, seu coração cheio de temor, mas sua alma decidida a confiar no Senhor. "Em ti, Senhor, confio, não seja eu envergonhado", murmurou suavemente, enquanto sua harpa preenchia o espaço com melodia angustiada. Era um canto de oração, um convite à presença do Altíssimo. Assim, quando o primeiro raio de luz se precipitou sobre as montanhas, um sopro do Espírito Santo enviou um frêmito na manhã, e a paz começou a afluir no coração de Davi. Porém, Doeg já havia revelado a palavra sobre a presença de Davi, e agora uma cena trágica se desenrolava em Nob. Aimeleque e os sacerdotes foram convocados por Saul, e a determinação do rei estava firmemente vinculada à fúria. Ele buscou o pão sagrado e a espada do Senhor. "Não podemos deixá-lo viver." As palavras cruéis cortaram o ar. E assim, o golpe traiçoeiro se concretizava. Davi, agora prenhe de ansiedade e propósito, observava a corredeira do destino se moldar ao redor dele. Um homem não conhece seu destino, mas confia na direção do Senhor, pensou ao se levantar pela manhã, a harpa ainda em suas mãos. Como se a própria terra se contorcesse sobre a maldade, Davi fitaria o céu e levantaria a voz em oração. "O que me poderá fazer o homem?" Salmo 56:11. As correntes do sobrenatural se moviam, e a mortalha que se aproximava não só poderia acabar com o suplício, mas revelaria a vitória de Deus. Assim, enquanto a tragédia se desenrolava e tinha uma direção obscura, a luz da revelação de Deus estava prestes a brilhar em meio às trevas. A pergunta ecoava nas montanhas: qual será o desfecho do plano do Senhor para seu ungido? O destino da nação dependia da fidelidade dele, como um maná descendente para aqueles que clamam por socorro. A próxima revelação divina se aproximava com a força de um vendaval. Quando a luz do dia, rompendo as sombras, parecia trazer uma promessa de esperança, Davi ouvia ao longe os ecos de Saul e de seus homens subindo pelas encostas como um vento impetuoso. Os rios de lágrimas e de dor que haviam sido derramados em Nob se entrelaçavam na correnteza do que viria a seguir. O clamor do justo ressoava nos corações dos que seguiam o ungido, e Davi, apertando a harpa com as mãos trêmulas, decidiu que não se deixaria abater.
Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Era a exortação que brotava em sua mente, uma lembrança das palavras proféticas ecoando através dos tempos. Assim como Isaías havia proclamado no passado, Davi sentia que a sua jornada, repleta de desafios e sufocada por trevas, não era em vão. Levantou os olhos para os céus e clamou ao Senhor: Levanta-te, Senhor, e salve-me, ó Deus meu, porque feriste todos os meus inimigos nos queixumes. Salmos 3:7. Naquele instante, ao longe, o eco de um lamento profundo atingiu seu coração, revelando-lhe a verdade amarga do que acontecera em Nobe. Aimeleque, o sacerdote fiel, e os sacerdotes de Deus eram agora vítimas da fúria de um rei enlouquecido pelo ciúme. Não mais guardiões de um templo sagrado, mas mártires de uma injustiça inegável. A dor na alma de Davi se aprofundou. Como poderia eu então continuar a correr quando a bondade e a misericórdia de Deus não falham? Murmurou, suas lágrimas caindo como gotas de chuva em solo árido. A luta interna intensificava-se. A necessidade de se vingar pesava sobre ele como um fardo, mas na medida em que lembrava do desejo de Deus, a amargura era dissipada por um clamor de vida. Mais uma vez, a voz de Davi se elevou, agora em clamor intercessório por aqueles que perderam a vida sem razão. Ó Senhor, a Ti entrego minha dor e meu lamento. Não deixes que o mal prevaleça. A justiça, conforme a Tua justiça, é meu clamor. O eco de sua oração subiu aos céus e, em resposta, uma presença começou a envolver a caverna, trazendo consolo à sua alma angustiada. No horizonte, a sombra da traição e do sacrifício já era conhecida, mas as promessas do Senhor são sempre maiores que as tragédias humanas. Davi percebeu que a sua vida era um capítulo dentro do plano soberano de Deus, onde a esperança poderia brotar no seio do desespero. Ele fez um voto ao Senhor: prometo buscar de tua mão o meu povo, proteger e defender aqueles que foram injustamente atingidos até que o Senhor restabeleça o reino segundo a sua vontade. E assim, a determinação de Davi se firmou. A solidão que o cercava deu lugar uma vez mais à resolução. Assim como o maná sustentou os antigos, sua confiança no Senhor agora lhe oferecia sustento. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, subirão com asas como as águias. Isaías 40:31 murmurou, lembrando que era mais do que um homem perseguido, era o escolhido. Enquanto Davi se preparava para enfrentar a tempestade que se aproximava, uma nova onda de expectativa tomou conta dele. O desígnio de Deus não estava esquecido. A história de Israel não havia terminado, mas estava apenas começando a revelar seus contornos. Com o céu pronto para desplugar e o inimigo posicionando-se como um ladrão à sombra, um pensamento o atingiu como um relâmpago. Alguém afluirá de Judá, e os que estão nas trevas verão uma grande luz. Davi percebeu que a sua jornada era mais do que a busca de segurança, era a busca da luz que derrotaria a escuridão. E assim, a pergunta pairou no ar, deixa um eco reverberando em sua mente e em seu coração. Qual será a próxima revelação do plano soberano de Deus para a redenção de seu povo? A resposta parecia se aproximar como uma tempestade, prestes a desvelar o misterioso entrelaçamento de justiça, misericórdia e a invencível aliança de Deus com seu ungido. Na caverna de Adulão, onde as sombras dançavam sutilmente, Davi sentiu o peso de cada palavra que proferira ao Senhor. O eco de seu clamor ainda ressoava entre as paredes rochosas, como se os próprios ecos carregassem a súplica em direção ao trono divino. Ele se lembrou das promessas que lhes foram feitas desde sua juventude, quando o profeta Samuel derramara o óleo sobre sua cabeça e declarou: Tu serás príncipe sobre o meu povo. Mas o que se tornava cada vez mais real era a escuridão imposta pelo rei Saul.
cuja loucura se tornara um manto de brumas malditas sobre Israel. Davi sabia que o tempo de Saul estava se esgotando, mas o que lhe aguardava na terra de Judá? As esperanças se encadeavam em círculos de desespero, e Davi, um homem de coragem, se viu mergulhando em um dilema. Como poderia ele, escolhido de Deus, se tornar o adaptável para salvar o seu povo por meio da força, se a vontade divina o exigia a confiar e não a lutar contra o inimigo? Enquanto refletia, um grupo de homens começou a se reunir ao seu redor. Alguns eram valentes, outros temerosos, mas todos estavam nesta caverna em busca de esperança. Eram os destroços do que um dia foram correntes de Israel, agora reduzidos ao ressentimento e à dor. Davi levantou-se, apoiando-se mais uma vez na promessa de que o Senhor não o abandonaria. Ele lembrou-se do salmo que havia escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Homens de Israel, sua voz ecoou como um trovão suave, chamando a atenção dos que se haviam aproximado. Estamos juntos em meio à calamidade, mas não é em nossa própria força que seremos libertos. O Senhor, o Deus de nossos pais, tem planos para nós, ainda que a escuridão se aproxime. Não vamos ser guiados pelo medo, mas pela confiança nesta aliança que Ele fez conosco. Os olhares se encontraram, alguns de temor, outros de reconhecimento. Algo estava se intensificando no ambiente. Um sopro de esperança começou a aquecer os corações dos presentes. Eles não eram apenas homens fugidos, eram o remanescente eleito que, na hora certa, teria a oportunidade de restaurar Israel. O espírito de unidade tomou conta deles e juntos clamaram: que venha a justiça do Senhor. Mas Davi sabia que a batalha não era apenas física, mas espiritual. Ele começou a ensinar-lhe os caminhos do Senhor e como cada um deveria adotar um coração de submissão à soberania divina. Aguardemos o tempo de Deus. Como Moisés clamou por auxílio em face do Egito, seremos sarcófagos de fé, suportando as pressões, pois assim diz o Senhor: não temas, que eu sou contigo. Assim, uma nova aliança começou a forjar-se em meio aos montes. Imbuídos de propósito, Davi se lembrou de que um dia, assim como seus antepassados, eles também seriam agentes de mudança. O espírito de coragem transbordava e vozes de louvor se levantaram, misturando-se às promessas que foram reveladas. Enquanto a noite se adensava, Davi percebia que a luz prometida não se tratava apenas de um rei, mas da própria presença de Deus em meio ao seu povo. A intercessão feita não havia sido em vão, mas Mister Fiel Senhor estava se movendo mesmo quando as circunstâncias pareciam o contrário. O que ele não podia ver era que, em meio à adversidade, uma nova ordem celestial estava prestes a ser instaurada. E assim, enquanto a escuridão da noite cobria as colinas de Judá, a pergunta ecoava no coração de Davi: qual será a próxima fase do plano soberano de Deus? E uma certeza selou sua alma. Um novo caminho estava prestes a ser tomado e já estava sendo traçado no céu, enquanto a terra aguardava ansiosa o cumprimento das promessas. Na alvorada que se seguiu àquela noite de fervor, a caverna de Adulão ainda ressoava com a força das vozes unidas em adoração. As sombras que antes impuniam temores foram gradualmente dissipadas pela luz suave do amanhecer. Davi se levantou, observando como os primeiros raios do sol penetravam na abóboda rochosa, trazendo uma nova perspectiva sobre a promessa de Deus. Levantai-vos, exclamou Davi, sua voz agora firme e clara. É tempo de avançar, de não ficarmos mais reféns do medo e da angústia. O Senhor nos preparou um caminho e não podemos hesitar. Ele sentiu o fervor de suas palavras, como se o próprio Espírito de Deus estivesse soprando através dele.
Os homens ao seu redor, ainda nos resquícios de uma noite de orações e clamores, começaram a se mover, inspirados pela determinação de Davi. Cada um deles carregava em seu coração a esperança de que, por meio da unidade e da fé, poderiam restaurar a grandeza de Israel. Davi, percebendo a necessidade de clareza, começou a compartilhar com eles as visões que lhe haviam sido reveladas nas horas de solidão. O Senhor me mostrou uma grande nação, uma casa que não será abalada, onde a justiça e a paz reinarão. Seremos o povo de Deus, novamente seguros sob suas asas, como um abutre que protege seus filhotes. Salmos 91:4. Ele percebeu que essa mensagem era um chamado à responsabilidade, um convite para que cada homem ali presente se tornasse parte ativa da formação dessa nova identidade. Enquanto falava, uma nuvem começou a se formar sobre o horizonte, uma nuvem densa e sombria. Contudo, Davi, com espírito de discernimento, compreendeu que não era um sinal de maldição, mas de transformação. Ele convocou os homens a olharem além da aparência, além do que os olhos podiam ver. Este é o nosso momento de quebrantar o cerco, de se preparar para a alvorada de uma nova era. Murmúrios de apreensão brotaram entre eles. Uns temiam a mudança, outros estavam prontos a lutar. Davi, percebendo o clima tenso, lembrou-se das instruções de seu senhor. De fato, em sua angústia e dúvida, ele havia sido guiado pelo próprio Deus a confiar na mudança e no futuro que ele preparava. Não temais, uma porta está se abrindo, e citou a promessa de Isaías. Eis que vou fazer uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Isaías 43:19. As palavras de Davi fluíram como um rio de luz, tocando o coração de cada homem. Um por um, eles começaram a se levantar em uníssono, decidindo seguir o príncipe ungido do Senhor. Esta nova vulnerabilidade, essa disposição à fé, estava prestes a transformar não apenas suas almas, mas a nação inteira. Entretanto, o céu acima deles começou a escurecer ainda mais, e, de repente, uma sombra se projetou, espalhando um frio indescritível. Um presságio de conflito estava surgindo à vista, trazendo à mente de Davi os desafios que ele e seu povo teriam de enfrentar. Ele não pôde deixar de sentir que o caminho para a glória demandaria sacrifícios e provações. Assim, mirando para o céu, Davi fez uma oração silenciosa. Pedia a força, fé e a confiança da nação. Ó Senhor, guia-nos nas nossas decisões, que cada passo que deremos seja iluminado por Tua luz. E enquanto o clamor subia, com o coração de todos batendo em uníssono, o Senhor de Israel estava prestes a anunciar na terra uma nova transformação. A promessa da libertação se tornava mais palpável, mas a pergunta que invadia a alma de Davi era profunda. Qual seria o preço a pagar para que o novo amanhecer viesse a acontecer? Uma certeza pairava no ambiente, e enquanto as nuvens de tempestade se acumulavam, uma voz interior sussurrou para Davi: Este é apenas o início, pois diante de vós está o impacto de um chamado divino que transcende vossas expectativas. Assim, a batalha espiritual se intensificava e a verdadeira natureza do plano soberano de Deus começava a se revelar, não apenas no que era fácil, mas também no que exigiria coragem e entrega. O futuro ainda era uma névoa, mas Davi sabia que mesmo entre as trevas, a luz de Deus se manifestaria de maneira gloriosa, e a nação aguardava com expectativa a realização de sua verdadeira promessa. Enquanto as nuvens escuras se amontoavam no horizonte, Davi respirou fundo, sentindo a tensão no ar. Seu espírito estava agitado, como as águas de um lago movida pela tempestade. Mas uma certeza firmava-se em seu interior. O Senhor não o havia abandonado. Com o olhar fixo na multidão que se reunia ao seu redor, ele clamou: Unidos seremos um só corpo, e a força do Altíssimo nos sustentará.
Os homens começaram a se lembrar das histórias de como o Senhor reservara seus milagres para aqueles que permanecessem fiéis. Marcaram na memória as batalhas constantes que Israel enfrentara ao longo dos anos, e o coração de Davi se encheu de esperança ao perceber que em cada uma delas, mesmo nas mais desoladoras, a fidelidade de Deus sempre foi a resposta. Logo, um mensageiro chegou apressado, com o rosto pálido e olhos alarmados. Cuidado, Davi, os filisteus se aproximam em grande número. Eles buscam afligir o povo e destruir nossa esperança. As palavras do homem, como lâminas cortantes, desafiaram a determinação do grupo. Havia medo, havia incerteza. Mas Davi recordou-se das promessas do Senhor, que disseram: "Não temas, porque eu sou contigo." Isaías 41:10. Com uma voz que ressoava com autoridade, ele respondeu ao mensageiro: "Reúna os valentes, preparemo-nos para a batalha, pois a luta não é nossa, mas do Senhor." O tom em sua voz refletia um imperativo divino que envolvia todos ali presentes. Ele sabia que aquilo que estava em jogo ultrapassava as batalhas visíveis. Era uma luta pela alma da nação, um apelo ao propósito sagrado de Deus em meio ao caos. Enquanto se preparavam, Davi ergueu suas mãos aos céus e, em profunda oração, buscou direcionamento. Ó Senhor, guia-nos como um pastor orienta suas ovelhas. Faze com que nossos passos possam ser seguros e que não nos desviemos de tua vontade. A intensidade de sua devoção elevou a atmosfera, e uma onda de coragem começou a fluir entre aqueles que o cercavam. Os homens recordavam-se de como, anos antes, Davi era apenas um pastor, e como Deus o fortalecera contra um leão e um urso. O mesmo Deus que me livrou das garras dos predadores, pensou Davi, nos livrará da mão dos filisteus. Ele se virou para o seu exército e proclamou: "O Senhor nos dará a vitória, e quando venceremos, lembremo-nos de contar à geração futura de como o Altíssimo agiu em nosso favor." E assim, armados de fé e coragem, os guerreiros de Davi avançaram para a batalha, embora a escuridão se tornasse cada vez mais opressiva. Mesmo em meio ao som distante de armamentos e clamor de guerra, a música no coração de Davi nunca cessou. A presença do Senhor estava com eles, como um escudo que não poderia ser rompido. Contudo, ele ficou sabendo que além do embate físico, havia uma espiritual, um confronto sobrenatural que necessitava ser vencido. Em pensamentos fervorosos, ele lembrou-se da sabedoria de Salomão. Na multidão de conselheiros está a vitória. Assim, ele enviou perguntas ao Senhor, buscando por confirmação. De repente, uma luz brilhou em sua mente. Uma estratégia divina que poderia mudar os rumos da batalha. Era necessário voltar os corações para a adoração antes da luta, porque a adoração precede a vitória. Davi convocou toda a assembleia. Antes de marcharmos contra o inimigo, vamos clamar ao nosso Deus e glorificar seu nome. Que os levitas venham diante do povo com instrumentos e que a música de louvor seja nossa primeira arma. Ele sabia que o Senhor habitava nos louvores de seu povo e que seria através da adoração que venceriam. Assim, num clamor de adoração ecoando pela caverna de Adulão, o povo uniu-se em um só coração e uma só voz. E enquanto a música se elevava, Davi percebeu que, mesmo diante de trevas e adversidades, o poder de um chamado divino estava em ação, preparando o terreno para uma transformação maior que eles podiam imaginar. O que Deus estava prestes a fazer superaria os sonhos e as expectativas de todos. Naquele momento, a certeza da vitória não estava apenas nas armas, mas no reconhecimento da soberania divina. O desfecho dessa batalha não seria escrito apenas nas páginas da história de Israel, mas no reino de Deus. O Senhor sussurrou ao coração de Davi: "Esta batalha que enfrentas é apenas um eco do que está por vir."
Desse modo, a esperança renascia nas almas do povo, enquanto o adversário se aproximava e um mistério glorioso começava a se desenrolar. O que Davi não sabia era que a verdadeira vitória estava a um passo não apenas de um triunfo, mas da revelação do plano soberano de Deus que estava prestes a ser manifestado através de suas vidas. O nome de Deus seria exaltado e todos seriam testemunhas da sua grandeza. Enquanto a música de louvor reverberava naquele ambiente sagrado, algo extraordinário começava a acontecer. O espírito de adoração, elevado à presença do Altíssimo, parecia preencher cada canto da caverna de Adulão, e a atmosfera se tornava eletricamente carregada com a expectativa de uma nova intervenção divina. Os guerreiros, agora alimentados pela fé e pela esperança, levantavam suas vozes em uníssono, clamando pelo auxílio do Senhor. Neste momento, Davi sentiu uma onda de energia invadir seu ser. Com cada nota musical, sua confiança se solidificava e ele começou a entender que essa batalha transcendia a realidade física. O Senhor estava prestes a fazer algo que poderia mudar o destino não só do seu povo, mas abriria as portas de uma nova era. Os olhos de Davi se elevaram ao céu, e enquanto ele adorava, uma visão começou a se formar diante dele. Ele viu a mão poderosa de Deus se movendo entre as nuvens e ouviu uma voz clara que ressoava nos recessos de seu ser, dizendo: "Não apenas triunfarei sobre os filisteus, mas eu estabelecerei uma aliança que será lembrada por gerações." A visão se intensificava e princípios de batalha se desenhavam na mente de Davi. Ele lembrou-se do que o Senhor havia dito a Abraão: "Sê tu uma bênção." A promessa de que sua descendência seria como as estrelas do céu encheu Davi de um fervor renovado. Com um grito que ecoou nas montanhas, ele proclamou: "Antes que nossos pés atravessem a linha da batalha, o nosso Deus já decretou vitória." Assim que Davi terminou de falar, um trovão rembombou no céu, como se os céus respondessem ao chamado de seu servo. Onde havia incerteza e desespero, agora havia um espírito vibrante de confiança. Os guerreiros sentiram seu interior ser transformado, e a angústia que anteriormente os dominava foi substituída por uma coragem explicável. Enquanto os ânimos se inflamavam, Davi chamou Urias, um dos seus valentes que conhecia bem os campos de batalha. "Urias, vai adiante da nossa linha e espia a aproximação dos filisteus. Que a mão do Senhor te guie e os olhos dele estejam sobre ti." Urias, confiante, se afastou com determinação para cumprir a ordem. Ao fazê-lo, uma faixa de luz parecendo brilhar do céu pareceu acompanhá-lo, e os soldados sentiram que a presença do Senhor estava com eles. Davi, então, olhou para os levitas, que continuavam a entoar cânticos inspirados. Ele se lembrou das palavras de Moisés ao povo de Israel: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Êxodo 14:14. Mas Davi sabia que a adoração era parte integral da batalha. "Continuai, meus irmãos, que cada acorde de música traga a libertação de nossos corações e prepare nosso espírito para o que há de vir." Enquanto os filhos de Israel cantavam, os filisteus, sob a pressão da adoração incessante, começaram a hesitar. O que antes parecia ser umas marchas unidas em direção à guerra, agora se tornava um mar de confusão e incerteza entre eles. Davi reconheceu que cada nota que ressoava em seu povo amplificava a voz do Senhor, capaz de confundir os planos do inimigo. De repente, uma brisa suave soprou, trazendo um murmúrio, como se a própria criação estivesse clamando em apoio ao povo de Deus. Naquele momento, Davi entendeu: a guerra não era meramente uma questão de espadas e escudos, mas de confiança e adoração. Eles estavam diante de um Deus que não apenas ouvia, mas que se apressava a agir em favor dos que o buscavam. E assim, enquanto Davi se via envolvido em profunda adoração e cada um de seus companheiros se elevava a um novo nível de fé, algo grande e misterioso estava prestes a acontecer.
As promessas divinas estavam se realizando e uma revelação monumental começava a se desenhar na história de Israel. Então, no ápice daquela noite de louvor e guerra, uma voz ressoou de forma distinta, anunciando a Davi: "O que estás prestes a fazer terá repercussão nas gerações futuras. O plano soberano de Deus se manifestará, e a verdadeira luta espera por ti. Esta batalha, embora importante, é apenas o precursor de algo glorioso que eu estabelecerei." E com isso, a adrenalina dos guerreiros aumentou. Davi, no centro desse grandioso propósito, sabia que a luta, embora iminente, era apenas o começo de um cumprimento maior da aliança que Deus fizera com seu povo. A história de Israel estava prestes a ser moldada em um novo e poderoso capítulo, que se desdobraria em aliança e redenção. Enquanto o dia começava a romper sobre as montanhas de Judá, a caverna de Adulão ainda vibrava com o eco da adoração. O espírito de unidade entre os guerreiros se fortalecia a cada acorde e uma expectativa divina se formava no ar. Davi, repleto de fé e coragem, preparava-se para o que estava por vir. A voz que o havia instruído na noite anterior ainda ressoava em sua mente, desafiando-o a permanecer firme diante da adversidade. Os filisteus, que se aproximavam em sua fúria, agora pareciam hesitantes, como se a própria natureza estivesse interferindo. Davi percebeu que, conforme avançavam, as sombras de dúvida e medo começavam a cortar o coração do inimigo. Sabendo que as promessas de Deus eram mais poderosas que qualquer exército, ele ordenou a seus guerreiros: "Preparem-se, o Senhor combaterei por nós. Nossos braços são fortes, mas é Ele quem nos garante a vitória." Então, Davi recuou para uma parte menos povoada da caverna, onde ele poderia orar em particular. Prostrando-se diante do Altíssimo, ele clamou em voz alta: "Ó Senhor dos exércitos, olhai para nós. Confiamos em ti e sabemos que cada batalha é tua. Revela-nos, por favor, o caminho que temos a seguir, pois tu és a nossa luz e a nossa salvação." E enquanto Davi orava, uma nuvem de luz desceu sobre ele e a presença de Deus se fez palpável. Davi, emocionado, notou que as palavras de sabedoria e revelação começaram a fluir como um rio dentro dele. Ele viu em sua mente a dinâmica do próximo confronto. O inimigo estava fraco e a estratégia de luta deveria ser guiada pelo louvor incessante. A batalha não se ganharia apenas por armas, mas sim pela adoração que ascendia ao céu. De repente, uma visão clara e luminosa irrompeu diante de seus olhos. Um exército de anjos marchando em apoio ao seu povo. Suas espadas eram de fogo e seus rostos não expressavam outra coisa senão determinação. A mensagem era clara: "Com vocês combaterei." Davi levantou-se de suas orações e seu coração estava acelerado pela revelação divina que acabara de receber. "Levanta-te, Israel, o Senhor é nosso escudo", proclamou Davi, retornando à presença de seu exército. Seus olhos brilhavam com nova determinação. Esta não é apenas uma batalha física, mas uma luta espiritual. O Senhor enviará seus mensageiros para lutar ao nosso lado. Adoremos com força ainda maior, que a nossa música ecoe no céu e confunda o inimigo. Os levitas, motivados e exaltados, renovaram seus cânticos com uma intensidade ainda maior, e a caverna de Adulão se tornava um verdadeiro trono de adoração. As vozes ecoavam e o som ressoava até as profundezas da terra. Os filisteus, ouvindo a produção sacramental do povo de Deus, começaram a fraquejar, e o medo penetrava seus corações. Eles se entreolhavam, e logo a desordem começou a se espalhar entre suas fileiras. Enquanto o exército de Davi se preparava, ele recebeu uma intuição ainda mais profunda. A adoração não era só uma arma, mas parte da nova aliança que Deus havia prometido.
Lembrem-se, o Senhor estabeleceu conosco um pacto eterno. Ele disse a Abraão que em sua descendência seriam benditas todas as nações da terra. Nós somos essa promessa. As palavras de Davi inflamaram o moral de seu povo, e cada guerreiro sentia a força de uma nova confiança. Com um clamor surpreendido, os filisteus iniciaram sua referência em fuga. O poder do Senhor se manifestava claramente, e Davi, compreendendo pouco a pouco o tamanho do papel que desempenhava, sentiu o peso da história sobre seus ombros. Este não era o fim. Era uma preparação para algo ainda mais grandioso que Deus havia planejado. Contudo, enquanto o povo de Israel se levantava e partia em direção ao campo de batalha, uma sombra parecia se deslizar nas bordas da vitória. Davi sentiu um sutil aviso no seu espírito. A batalha que enfrentamos hoje é apenas um ensaio, um desafio maior se aproxima. Uma nova aliança está a caminho, e é preciso que estejais preparados. Davi, agora ciente de que o propósito divino estava além da vitória imediata, aceitou o seu chamado. As recompensas da fé e da adoração poderiam levar a um novo entendimento sobre a soberania de Deus, mas o que restava por desdobrar era uma verdade que mudaria para sempre a história de seu povo. A promessa de Deus continuava a prosperar, e a revelação de sua aliança estava apenas começando a se desvelar. Enquanto o dia se desenrolava sobre as colinas de Judá, Davi e seu exército começaram a avançar, confiantes em que a vitória lhes pertencia. A música ainda ecoava em seus ouvidos, e os cânticos de louvor eram a armadura que os protegia. Com cada passo, Davi sentia a pressão crescente, não apenas da batalha física que os aguardava, mas de um chamado muito maior, um chamado para ser um porta-voz das promessas divinas que ecoariam por gerações. Os filisteus, aturdidos pelo poder da adoração, começaram a desintegrar-se. A confusão espalhava-se entre eles como uma epidemia, e a coragem dos soldados israelitas crescia. Avante, guerreiros do Senhor! Davi exclamou, levantando a voz em súplica ao Altíssimo. Que a luz de Deus brilhe sobre nós, guie nossos passos e fortaleça nossas mãos. Naquele momento, enquanto os ânimos eram inflacionados e o clamor ressoava nos corações valentes, os filisteus começaram a recuar, como ondas que retrocedem diante de uma força irresistível. Assim que Davi viu a desordem sobre o acampamento do inimigo, compreendeu que a batalha não era apenas pela proteção de Israel, mas por um futuro glorioso que Deus havia prometido. A determinação de Davi ardia intensamente. Ele tomou consciência de que, como ungido do Senhor, ele estava em um papel seminal na história de Israel. Era mais que uma liderança, era uma aliança, um voto com o próprio Criador. Sua vida não pertencia a si mesmo, mas a Deus, e as consequências de suas decisões reverberariam na eternidade. Subitamente, uma sombra cruzou seu pensamento. A lembrança de Aimeleque e dos sacerdotes que haviam perdido a vida era uma dor cravada em seu coração. Davi, mesmo em meio à batalha, não podia ignorar a realidade da traição e da injustiça. Um voto de justiça surgiu em sua alma. Não apenas triunfaria sobre os filisteus, mas restauraria a dignidade e a honra ao povo que sofreu sob a mão impiedosa de Saul. Enquanto a batalha continuava, ele convocou seu exército. Irmãos, isto não é apenas uma luta por sobrevivência. Cada golpe que desferimos contra os filisteus é também uma declaração de que não aceitaremos mais repressão, traição ou injustiça em nossa terra. Todos os que morreram sem razão clamarão por nós. Que nossa vitória não seja apenas uma conquista, mas uma nova aliança com o nosso Deus. As palavras de Davi penetraram nas almas de seus homens, avançando como um fogo renovador. Eles estavam ali não só para combater, mas para estabelecer um padrão de justiça que se tornaria a base da nação.
Em cada golpe de espada, Davi e seus guerreiros vislumbravam a promessa de um futuro em que a adoração seria parte integral da vida de Israel. A batalha ao redor deles já não era uma simples luta entre exércitos, tornava-se um campo de transformação espiritual. O céu parecia ter se aberto e a presença do Senhor fluía como um rio em meio ao mundo hostil. Subitamente, uma visão fascinante abençoou os olhos de Davi. Ele viu um anjo com uma espada de fogo ali, marcos profundos da soberania de Deus. Com um gesto, parecia indicar que aquele triunfo não era meramente sobre derrotar um inimigo, mas sobre preparar o caminho para um reino de justiça, paz e adoração em Israel. Confiem no Senhor, pois a vitória já foi decretada, gritou Davi. Aquela exortação imergiu nos corações e mentes, levando cada soldado a um novo patamar de certeza e devoção. Entre eles, começaram a emergir histórias de antigos heróis de fé que derrotaram inimigos não pela força física, mas pela proteção e intervenção divina. Porém, no vai e vem da batalha, uma dúvida sutil penetrava a mente de Davi. Ele sabia que, mesmo em triunfos, novas provações estavam à espreita. Um novo campo de luta surgiria, onde o verdadeiro desafio não seria apenas com espadas e lanças, mas com as próprias convicções que cada homem manteria. Os filisteus foram, aos poucos, derrotados, mas Davi sentiu que era somente o prelúdio para algo muito mais profundo que Deus estava prestes a revelar. Já notara que a espiritualidade de cada guerreiro se elevava acima do combate físico. Enquanto a poeira da batalha se assentava, Davi entendeu que sua função não era apenas a de um rei vitorioso, mas a de um verdadeiro líder espiritual. A pergunta que ficou em seu coração era clara: qual será o próximo passo neste plano soberano de Deus? Ele sabia que atrás da vitória visível havia uma estrutura invisível de propósito divino, um desígnio que levaria não apenas a sua linhagem, mas a história de toda a nação a um novo amanhecer. Os ecos de adoração haviam colocado em movimento os planos de Deus para Israel. E enquanto a luz começava a romper a treva, Davi aguardava a próxima revelação com expectativa e temor, ciente de que um chamado muito mais profundo aguardava os passos de Israel.